Muito boa noite, então, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus por mais um dia que nós podemos estar aqui em nosso estudo bíblico na Igreja Presbiteriana de Itaquaquecetuba. Hoje que eu me refiro, dia 18 de agosto de 2021, que o Senhor tem permitido nós estarmos com vida para dar continuidade ao tema que nós estamos abordando desde a última quarta-feira. O tema ele se resume a uma pergunta: se Deus já sabe por que orar, né? Então nós vamos estar dando continuidade à abordagem de um livro, né? Esse é o título de um livro de Douglas Kelly, que está publicado pela Cultura Cristã. Nós vamos fazer alguns destaques da leitura do livro que segue-se, mas é claro que nosso estudo de hoje não está baseado apenas no livro. Ele é um livro que nós usamos como um fio condutor para a gente poder abordar esse tema tão rico. A pergunta, se Deus já sabe por que orar, nós começamos a responder na última quarta-feira acerca do relacionamento que nós temos com Deus, do desejo que temos de falar com Ele, e hoje nós vamos estender um pouco mais para responder essa pergunta. Então nós vemos que nem sempre toda pergunta ela tem uma resposta objetiva que resolve tudo. Não, às vezes o tema é tão rico que permite surgir aí várias faces, várias possibilidades de respostas bíblicas para nós crescermos na fé, porque o nosso objetivo é esse, crescer e servir ao Senhor da melhor maneira possível. Então vamos lá, tratar de alguns destaques do livro dele, e eu quero começar pelo destaque de louvar a Deus é de santificar o seu nome. Interessante isso, porque geralmente nós pensamos que o louvor está distante da oração, e Kelly aqui nos ajuda a entender como é que nós louvamos a Deus na oração. Então perceba que o primeiro pedido na oração do Pai Nosso está relacionado ao louvor a Deus. Santificado seja o teu nome. Então nós estamos trabalhando com a oração do Pai Nosso, lembrando que são 6 pedidos da oração do Pai Nosso, dividido em 2 partes. Os 3 primeiros são relacionados a Deus, assim como os 10 mandamentos. Os 5 primeiros são relacionados a Deus, e os 3 últimos pedidos são relacionados a nós, em um horizonte mais humano. Mas voltando aqui para primeiro pedido da oração do Pai Nosso, é uma oração que está voltada ao louvor: santificado seja o teu nome. E aí nós devemos lembrar que no Antigo Testamento o nome de Deus representa o próprio Deus. Então veja aí no Salmo 20, verso 1, que diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Você veja que interessante, ele não está dizendo que Deus te eleve, que o nome dele te eleve. O nome e Deus estão entendidos como uma mesma pessoa. Provérbios 18:10: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. É claro que nós nos acolhemos não no nome propriamente dito, nós vamos nos acolher em Deus, mas o texto está colocando o nome de Deus como o próprio Deus. Então, nós devemos ter esse entendimento que no Antigo Testamento o nome de Deus representava o próprio Deus. É interessante pensarmos assim, porque não sei se vocês sabem, mas o nome de Deus, a pronúncia no hebraico antigo, perdeu-se. Nós geralmente pensamos no nome de Deus como Yahvé ou Yevá, que é o tetagrama em hebraico. Tetagramas são 4 letras, que corresponde ao nosso I, ao nosso H, né, ou R, que é o gutural, que eu falei na última quarta-feira, eu acho, e o V e o H de novo, que esse som que a gente não tem no nosso alfabeto. E o nome de Deus é muito referenciado no Antigo Testamento, a ponto que perdeu-se a pronúncia. Agora, o próprio Jesus Cristo tinha muito cuidado com o nome de Deus. Veja aí em João capítulo 12, verso 28. Pai, glorifica o teu nome. O nome de Cristo, de Deus, precisava ser glorificado, louvado.
E por louvar a Deus, e aqui que é o mais interessante, nós vamos avançar, o que significa isso? Jesus dava toda a atenção ao nome de Deus e concentrando toda a sua atenção em oração nele. Em oração, seu coração estava inteiro em Deus. Devemos dar a Deus todo o nosso coração. Dito de outro modo, isto significa dar a Deus toda a nossa atenção. Quando começamos a louvar a Deus, no início de nossas orações, devemos pedir-lhe que nos ajude a dar-lhe toda a nossa atenção. Enquanto dirigimos nossa atenção, diz Kelly, para o Deus vivo e buscamos louvá-lo como ele merece, somos forçados a usar todas as nossas faculdades mentais e emocionais no modo como elas foram originalmente planejadas para serem utilizadas. Aqui é fantástico. São dois pontos que nós vamos nos concentrar. Primeiro, o louvor a Deus significa louvá-lo na inteireza do nosso ser. Como assim? É eu estar inteiro na oração. Então, quando eu começo a fazer isso, eu estou louvando a Deus. É começar minha oração e dizer: Pai, estou aqui, inteiro, com meu coração, com meus sentimentos, com a minha voz, com o meu corpo, parando todo o meu dia para poder agora falar contigo. Isto é louvar a Deus. Você está inteiro na oração. Por quê? Porque a oração, ela pode, se nós não tivermos cuidado, entrar numa mecânica. Os fariseus faziam isso, por exemplo. Eles oravam para serem louvados pelos homens e não louvavam a Deus com a sua oração. Então eles teatralizavam. E às vezes nós corremos o risco de agir de uma forma como essa. Nós começarmos a usarmos a oração apenas de uma forma mecânica. Isto é perigoso para nós. Agora, louvar a Deus é estar inteiro na oração. Senhor, eu estou aqui, um coração inteiro. Eu não estou metade aqui, metade na cozinha. Metade aqui, metade meus pensamentos no meu trabalho. Eu estou inteiro aqui. Esta é a forma como Cristo louvava a Deus na oração. O segundo elemento aqui que destaca Kelly de uma forma brilhante é que quando nós fazemos isso, quando nós paramos tudo que estamos fazendo e dizemos: Pai, estou aqui, você está mais próximo da humanidade que Deus criou no Éden. Porque Deus nos criou para estarmos inteiros para Ele. E todas as vezes que nós oramos a Deus desta maneira integral, nós nos aproximamos à nossa origem, como Deus queria que fosse no princípio. Nós nos tornamos próximos a que Adão era antes da queda, que era tudo que Deus queria: falar conosco, estar conosco e, sobretudo, nós estarmos com Ele. Então nós, quando oramos, nos aproximamos ao plano de Deus original. É isso que Deus quer de nós. Por isso a oração, ela nos, quando feita, com esses contornos integralmente, ela nos aproxima mais de Deus, porque Deus nos quer dessa forma, inteiros. Infelizmente, nosso primeiro pai não respondeu bem a isso, caindo em pecado. Mas agora em Cristo você tem a oportunidade de ser melhor que Adão, de ser melhor que Eva. E todas as vezes que você dobra o seu joelho, ou para um momento do dia, encontra-se em oração com teu Deus, você está mostrando que deseja de fato ser melhor do que os nossos primeiros pais e deseja que o reino de fato venha e se estabeleça através da tua atitude. Porque toda atitude dos filhos de Deus no porvir será esta na oração. Nós estaremos inteiros na presença de Deus. E na oração nós conseguimos estar desta forma. Fantástico isso. Então nós vemos aqui que louvar a Deus significa estar inteiro na nossa oração com o Pai, que o nome de Deus sempre foi caro no Antigo Testamento e que ao fazermos isso nós nos aproximamos de como deveríamos ser desde sempre. Continuando, um segundo destaque que vale a pena aí para nós essa noite é lembrar que Deus tem um plano. E aí a oração do Pai Nosso continua e avança.
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja, o plano de Deus deve ser realizado no estabelecimento do seu reino, seu governo sobre a terra. Então nós devemos entender o reino de Deus como o governo de Deus sobre todo o planeta. Ao pedirmos que esse reino se estabeleça, nós nos tornamos parceiros de Deus e da sua vontade. Deus utiliza nossas orações para esse estabelecimento. Portanto, cooperamos com Deus quando nós oramos. Então, todas as vezes que nós oramos a Deus, nós dizemos: Senhor, eu estou cooperando com o teu reino. Você está fazendo com que o reino de Deus se estabeleça, porque você nesse momento colocou-se totalmente sob o governo de Deus. Em seu plano, Deus usa as nossas orações. Olha que interessante isso. Keller, em determinado momento do livro, diz assim: Deus criou o seu mundo e o ordenou de tal modo que, quando nos tornamos carregados e preocupados com alguma situação, Ele a usa para o bem, mesmo para promover os seus propósitos. De fato, Ele coloca o peso sobre nós. Por exemplo, quando nos encontramos sob pressão ou numa situação difícil que não podemos resolver, aí então nós começamos a orar. Ou seja, as orações que nós fazemos em situações de dificuldade são proporcionadas pelo próprio Deus para nos colocar de acordo com o seu plano. Não existe conflito entre predestinação e oração. Deus utiliza as nossas orações para o cumprimento dos seus planos. E por vezes nós sofremos de uma forma tão angustiante que isso nos vai fazer o quê? Orar mais. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos cooperando com Deus. O que Keller está dizendo é que alguns sofrimentos que vêm sobre nós têm o objetivo não de nos destruir, mas de nos trazer para mais próximo do Pai, porque assim nós vamos orar mais para Ele. Veja, ele continua: nas orações de seu povo, como em toda parte, nosso Deus tem a iniciativa. Isto é muito encorajador se entendermos o que significa. Orações eficientes começam no céu e são enviadas a nós pelo próprio Deus. Quando Deus deseja operar um dos seus decretos, Ele incumbe um dos seus santos para orar. Vejamos essa citação de Spurgeon aqui, que vai mostrar essa compreensão. Se o real e divino Filho de Deus não pode estar isento desta regra de pedir para que possa ter, você e eu não podemos esperar que esta regra seja relaxada em nosso favor. Ou seja, o Senhor diz: você quer, peça, que será atendido. Ele teve que pedir para ser atendido. Agora o que você precisa entender é que os seus desejos às vezes são colocados em harmonia com o de Deus. E é aí que está a beleza do projeto de Deus para o estabelecimento do seu reino. Veja lá, continuando o texto: Deus abençoará Elias e enviará chuva a Israel, mas Elias precisa orar por isso. Se a nação escolhida deve prosperar, Samuel tem que pedir isso. Se os judeus devem ser libertados, Daniel precisa interceder. Deus abençoará Paulo e as nações serão convertidas por meio dele, mas Paulo precisa orar. E ele orou sem cessar. Suas epístolas mostram que ele nada esperava que não fosse pedido. Então, antes de avançarmos, precisamos entender isto aqui. Spurgeon fez uma citação de momentos de orações respondidas. Quando ele fala de Elias aqui, nós estamos então voltando àquele episódio em que Elias diz para Acabe: olha, não choverá enquanto eu não disser. E aí Elias some e Acabe começa a procurar Elias. Passa-se anos, está sem chover. Então depois que Elias começa a orar,
Lembra da oração de Elias? Que ele dobra os seus joelhos e que ele pede para o moço ir para a janela umas 7 vezes para ver como é que está o tempo lá fora. E aí o moço na 7ª vez eu vejo uma nuvem como o tamanho de um punho de homem. Lembra desse texto? Então, Deus poderia ter feito a chuva vir sem isso, mas precisou colocar Elias para orar. Então a oração de Elias, ela corresponde ao plano de Deus. O plano de Deus para ocorrer contava com a oração de Elias. Elias se tornou um cooperador de Deus na oração. Da mesma forma Samuel, quando o povo de Israel pediu o rei, Saul acabou sendo colocado como rei, e aí Samuel repreende os israelitas, dizendo: olha, vocês não deveriam ter agido dessa forma. Lá no primeiro livro de Samuel, se eu não me engano, no capítulo 12. Então, o povo de Israel assim: olha, agora que nós vemos que nós erramos, mas ore por nós. E aí, então Samuel diz: longe de mim eu pecar contra vocês, não orando por vocês. Pecar contra Deus, não orando por vocês. Ou seja, eles sabiam que para a nação prosperar, e prosperou na mão de Saul, como na mão de Davi, precisava das orações de Samuel. Agora Deus colocou Samuel para orar, para que a nação prosperasse. Então nossas orações, elas concorrem para o implantamento, por assim dizer, para a implantação do reino de Deus na terra. Então quando nós oramos, nós nos tornamos cooperadores com Deus. Ou seja, nossas orações em momentos de sofrimento, elas estão sendo utilizadas para Deus resolver a situação. Então Deus diz assim: olha, eu vou resolver essa situação, vamos resolver, mas para isso eu preciso colocar você para orar. Então vem a angústia, vem a tristeza, vem o peso, e aí Deus utiliza esses sentimentos e você ora ao Pai, e Ele te ouve, mesmo que você se sinta sozinho, triste, inseguro, Deus te ouve, e essas orações, elas serão atendidas, e Deus então dará o escape e resolverá a situação, tudo concorrendo para o plano dele. Portanto, em seu plano, nós não estamos sós. É preciso perceber que quando o Senhor nos ensinou a orar, por meio dos discípulos, utilizou expressões como pão nosso, nossas dívidas, não nos deixe, livra-nos. Não usou o meu pão ou minha dívida. Dessa maneira, a segunda parte do Pai Nosso leva-nos a olhar o povo do Senhor, sua vida e serviço conjunto neste mundo, algo que como cristãos devemos levar a sério. As nossas orações particulares não são superiores que as orações da igreja. Quando nós estamos aqui em igreja, nós temos um outro tipo de oração diferente da oração particular. É certo que Cristo disse lá no Sermão da Montanha, quando for orar ao Pai, ora em secreto que teu Pai irá te abençoar. Mas esta é oração devocional. Mas existem orações públicas. E nessas orações a igreja deve orar em comunidade. Isso está lá, por exemplo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 14, quando Paulo repreende os coríntios porque estavam orando em outros idiomas, e Paulo diz: não faça isso, não façam isso, porque como irão dizer amém se não conseguem entender a oração? A oração pública precisa ser entendida, porque ela tem o benefício de edificar a igreja também, e orarmos como igreja. Por isso, a oração da igreja, ela tem por objetivo nos ajudar, porque nós somos vistos como um corpo. Isto é um mistério, permita-me dizer, um mistério, algo oculto que às vezes nós não valorizamos. Tantas e tantas vezes, e aqui eu abro um parênteses para uma experiência pessoal, que atravessei momentos de dificuldade, de desertos espirituais. Eu acho que vocês sabem do que eu me refiro, desertos espirituais, quando nós enfrentamos as nossas lutas e dificuldades. Quantas vezes o Senhor utilizou pessoas da igreja para orar por mim, falou: não, vamos orar juntos. E Deus, portanto, confortou-me e deu-me alento por meio das orações da igreja. Por isso, todas as vezes quando eu venho para a igreja, eu vou lá porque alguém vai orar por mim. E mesmo que meu coração
castigado pela ansiedade agora, possa estar receoso, eu sei que a presença do Senhor estará na sua igreja e o Senhor usará os seus filhos e filhas para orarem por mim. Então a oração comunitária, ela tem esse benefício, orarmos uns pelos outros, para que nós possamos crescer em Cristo. Agora vamos falar sobre o sofrimento e a oração. Aqui existe um confronto com a teologia da prosperidade. Isso porque o bem último para mim e para o povo de Deus em geral não é um emprego melhor, boa saúde, casa e carro novo. Essa é uma forma de pensar dominada pela cobiça, pelo desejo. Deus efetivamente concede dádivas maravilhosas aos seus filhos, mas o bem último para nós é ser como Jesus. Conforme Romanos 8, 28 a 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito? Serem conformes à imagem do seu Filho. Deus, durante toda a nossa vida, trabalha para fazer-nos semelhantes ao seu Filho. Ele permite sofrimento e nos torna humildes. O escultor celeste talha nossa personalidade e nossas vidas. E nós, nesse tempo, encontramos-nos orando. Por fim, do mais profundo do nosso ser, queremos o que o Filho quer. Portanto, Deus está trabalhando em nós para sermos mais parecidos com Jesus. E os sofrimentos fazem parte desse processo. Mesmo nosso Senhor lutou em oração, nós também precisamos lutar. E aqui ele está fazendo referência a alguns episódios difíceis que Cristo passou. Porque quando nós pensamos em Cristo, nós devemos lembrar que o nosso Senhor teve uma vida difícil nesta terra. Lembre-se, quando ele começou o seu ministério terreno, logo teve que ser submetido à tentação do diabo. Isso está lá em Mateus no capítulo 4. 40 dias ficou no deserto em oração e aí enfrentou a tentação. Também devemos lembrar que não apenas o início do seu ministério terreno, mas como o final foi marcado por oração. Quem não consegue se lembrar da oração do Getsemane, onde ele até mesmo chorou e verteu sangue, seu suor se transformou em sangue. Enfim, a sua vida foi marcada por uma oração, mas não por uma oração pacífica, mas uma oração difícil de ser feita, onde ele lutou no início contra o tentador e por fim lutou no final do seu ministério terreno com o seu coração humano, com as emoções que vinham porque tinha que enfrentar a cruz. Então nós erramos quando pensamos que a nossa vida de oração será um passeio no jardim, como se fosse algo tranquilo. Não, a nossa vida será eivada, cheia de lutas. Mas Deus nos deu oração para nós enfrentarmos essas lutas em oração, assim como Cristo também enfrentou. A Bíblia nos ensina que cada pessoa do mundo é vista por Deus como pertencente somente entre as duas únicas árvores genealógicas possíveis. De fato, não há outra possibilidade além dessas duas, como descreve o apóstolo Paulo. Cada pessoa está em Cristo ou em Adão, isto é, cada um de nós está unido ao primeiro Adão ou ao último Adão, como Romanos 5,12 diz. Portanto, estamos agora em uma situação gloriosamente diferente. Em nossa nova família, tudo o que Cristo obteve por nós em sua vida encarnada, morte vicária e ressurreição corporal, está imediatamente ao nosso dispor, de acordo com nossas necessidades, nossa fé e os propósitos de Deus. Quão valioso é saber que a união com nosso Senhor significa que nada pode impedir de sermos ouvidos pelo Pai. Não importa como nos sentimos ou quão cercados pela tentação. Lembre que a vida histórica de Cristo em nosso lugar não exclui de forma alguma a luta diária dentro de nós. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, lemos que Jesus, com forte clamor e lágrimas, ofereceu a Deus orações e súplicas. A fim de vencer, ele teve de lutar em oração, exatamente como nós.
Então não pensemos, meus irmãos, que a nossa vida será fácil. Mas por não ser fácil, o Senhor te deu um presente, que é a oração. Está triste? Ore. Talvez essa tristeza não irá embora agora, mas ela está sendo a combustão para a tua oração, para que você possa continuar buscando a Deus, para que você possa continuar ajoelhando. Por isso, os sofrimentos, eles devem ser vistos em Cristo, não como objeto para nosso sofrimento, apenas como se Deus quisesse apenas o nosso sofrimento. Deus tem um plano, um projeto que inclui você e a mim, para sermos mais com Cristo. E a oração faz parte desse projeto de Deus. E às vezes Deus permite então que nós soframos para que nós nos pareçamos mais com Cristo. E parecer mais com Cristo é lutar em oração, como nós estamos fazendo nesses momentos das nossas vidas. Algumas considerações. Alguém pode perguntar, e os pedidos de oração? Deus não se comprometeu a atender todos de uma maneira absoluta, ou seja, certamente? Veja lá, existem textos que parecem comunicar essa ideia. Lá em João 14 diz assim, 14:14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então não são poucas as pessoas que pegam textos como este e começam a tratá-lo de forma absoluta. O que é tratar de forma absoluta? É tratar como se só esse texto existisse na Bíblia. Ele esquece que existem outros textos. Então, vejam lá. Agora, embora essa promessa seja fiel e verdadeira, existe um aspecto condicional que não nos pode escapar. Observe o texto, também no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Opa, tem um complemento aqui. Então existem duas condições para que a sua oração seja atendida. Ou seja, as palavras de Cristo devem permanecer em nós. O que é a palavra de Cristo? É as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. Quando ela está em nós, nós começamos a desejar as coisas de Deus. Os nossos desejos, então, eles são mobilizados para se harmonizarem conforme a vontade de Deus. Então, por exemplo, um sofrimento que eu acho que é horrível, que é intenso demais, eu começo a orar, Senhor, tira, Senhor, tira. Mas aí Deus começa a mudar meu coração e fala, olha, a minha graça te basta. E aí o sofrimento já não é visto como um fim em si mesmo e fala, se o sofrimento está sendo usado como meio de eu ter mais graça, então deixa. Eu estou fazendo uma alusão à oração do apóstolo Paulo, do seu espinho na carne. Ele orou, Senhor, tira, 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 orou 3 vezes, a Bíblia diz. E que Deus disse, a minha graça te basta. Então Paulo falou, opa, então o Senhor deixa. Deus mudou o coração de alguém aí? Mudou o nosso, mudou do apóstolo Paulo. Por isso, se Deus tem que mudar algum coração, não é o dele. Como algumas vezes nós vemos, a oração muda o coração de Deus. Não, a oração muda o nosso coração. Porque não há nada em Deus que precisa mudar. Nós precisamos mudar. Deus deve permanecer o que Ele é, como sempre foi e como sempre será. Porque Ele é imutável. Se existe um coração que precisa mudar, é o meu, é o seu, conforme o apóstolo Paulo demonstrou. Portanto, ore a Deus e peça, na medida em que a palavra, ou as palavras de Cristo estiverem em seu coração, e que você, estando em harmonia com a vontade de Cristo, pode ter certeza, você pedirá somente aquilo que for da vontade do Pai, do teu Deus, do teu Senhor. Que Deus possa nos ajudar a passar pelo que tivermos que passar em Cristo, para o nosso crescimento e para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém.